João capítulo 14 e o versículo de número 12. Jesus dizendo, preste atenção, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Quem aqui gostaria realmente de fazer o mesmo que Jesus fez e obras até maiores? Pastor, mas será possível um negócio desse? Será que tem como? E o interessante, obreiros, que quando essa expressão ela aparece na Bíblia, é para destacar, mostrar a importância do que vai se falar. É para você parar e prestar atenção. Na verdade, preste atenção. O que eu vou dizer agora é muito importante. Fique atento. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Sabe, obreiro, se nós fizéssemos o que Jesus fez, já seria algo grandioso, é ou não é? Seria algo tremendo. Agora, obras maiores, uau! Se eu tivesse que dar um tema a essa ministração, a essa mensagem, seria assim: o segredo de Jesus para fazer o que ele fez. E nós podemos fazer também. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra, é a primeira reunião deste ano, são obreiros, são teus filhos escolhidos. Pai, nos ensina, porque o nosso maior desejo é ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Queremos fazer o mesmo que o Senhor Jesus ele fez, e ele está nos prometendo para que o Senhor seja glorificado. Então, obreiros, desocupe as tuas mãos e tenha plena liberdade de aplaudir esta palavra. Aplauda com vontade, glorifica a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então pode se assentar, pode se assentar. Nós sabemos que Jesus foi homem. O Verbo se fez carne. Nós sabemos que Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Aí vem a pergunta: tudo quanto Jesus fez, realizou, ele fez como homem ou como Deus?
Como é que eu vou descobrir quais são as pistas que eu tenho na Bíblia para tirar esta conclusão? E amados, quando você vai no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículos de número 30 e 31, olha o que está escrito: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então dá para imaginar a quantidade de sinais, milagres que Jesus realizou. E ele diz para nós, para o homem: na verdade vos digo, se crerdes em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Aqui nós temos uma pista. Se Jesus está afirmando, garantindo, que quem crer nele também fará as obras que ele fez, e nós somos homens. Essa é uma primeira pista. Porque se ele, Jesus, tivesse realizado tantos sinais e milagres como Deus, irmãos, nós temos um problemão aqui. Nós não somos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem não é Deus. E se Jesus está afirmando que nós, como homens, carne, ossos, nervos, músculos, sangue, nós podemos fazer o que ele fez, então ele fez como homem e não como Deus. Deus criou Adão. Antes do pecado, Adão tinha uma intimidade. Ele via a Deus face a face. Deus se apresentava no jardim do Éden, na viração do dia, e conversava com o homem. Essa intimidade, mas em nenhum momento Deus criou um outro Deus. Deus criou o homem. Adão sem pecado, perfeito, vivendo no paraíso, vendo a Deus face a face. Mas Adão não era Deus, não era um outro Deus. Homem como eu e você. E Jesus veio a esta terra, abriu mão das suas prerrogativas divinas, entre aspas, se fez homem, semelhante a nós. Então, para que eu venha descobrir o segredo de Jesus,
ele fez o que fez. O que é que está por trás? O que é que fez com que ele realizasse tantos sinais? Nós temos que ir na Bíblia. Nós temos que estudar, analisar o ministério de Jesus. Porque você estudando os evangelhos, estudando o ministério de Jesus, você vai chegar à conclusão: espera aí, ele fez o que fez, está aqui o segredo, está aqui o segredo, e ele está dizendo que eu posso fazer também como homem. O ministério de Jesus começou aos 30 anos, quando ele tinha 30 anos de idade. Que ele desceu as águas do Rio Jordão para ser batizado por João. Naquele momento que ele desceu as águas, foi batizado, a Bíblia diz que saindo, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. Nesse momento, Jesus foi ungido. O Espírito Santo veio sobre ele. Você reparou que antes disso, até os 30 anos, mesmo sendo Deus, porque ele foi 100% homem, 100% Deus, ele nasceu por obra do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Maria só emprestou seu ventre. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. A sua natureza, a sua essência, desde o nascimento, ele sempre foi Deus, mas tomou a forma de homem. E você reparou que até esse momento que o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus não realizou nenhum milagre. Nenhum milagre até esse momento que ele entra nas águas do Jordão e o Espírito Santo vem sobre ele. Antes disso, Jesus não realizou, a Bíblia não registra nenhumzinho milagre que Jesus tenha feito. Só depois que o Espírito Santo veio sobre ele, que ele fez o que fez. Quando você vai aqui, olha, nós vamos consultar vários versículos. Quando você vem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e o versículo de número 38, preste atenção nesse versículo que é chave. Como Deus ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com você. Como Deus ungiu a quem? A Jesus de... Até ele descer as águas do Jordão e vir sobre ele o Espírito Santo, ele era Jesus de Nazaré. Ele não era Jesus o Cristo. E essa palavra, esse título, Cristo, no grego, é ungido. Ele só passou a ser Jesus, o Cristo, depois que ele foi ungido. Porque até então, ele era Jesus.
Da onde? De Nazaré, que foi onde ele cresceu, foi criado. Mas a partir do momento que ele é ungido, esse Jesus de Nazaré passa a ser o Cristo, e diz a Bíblia, foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. Dá um glória a Deus. Está aqui o segredo. Ele foi ungido, quando o Espírito Santo veio sobre ele, de Jesus de Nazaré, ele passa a ser Jesus Cristo. Ele foi ungido com o Espírito Santo, com poder, e a Bíblia continua dizendo, o qual andou fazendo o bem e curando. E eu pergunto para você que está aqui, como que Jesus conseguiu fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo? Porque ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo. O Espírito Santo é o segredo. Vai lá comigo, não acabei ainda. Vamos lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Logo depois que ele passa pelas águas, que ele é ungido pelo Espírito Santo, por Deus, recebe esta unção, esse poder, ele é levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, repete junto comigo, e Jesus, cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele saiu das águas do batismo, o Espírito veio sobre ele, o Pai o ungiu com Espírito e poder. Esse mesmo Espírito, agora Jesus cheio do Espírito Santo, esse mesmo Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, olha comigo aqui no versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, porque nós sabemos que nesses 40 dias que ele foi tentado, ele venceu, o diabo venceu a tentação, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, preste atenção no versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, olha o Espírito Santo, obreiros, olha aqui para o pastor. Desde o momento que o Espírito Santo vem sobre ele, que é o início do seu ministério, porque até então ele não havia realizado nenhum milagre. A partir de então, no início do seu ministério, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a ser um companheiro de Jesus durante todo o seu ministério. Sabe aquele companheiro que está ao seu lado? Oh, Arabachumi Andanaias. A Bíblia diz, olha só, e acabando a tentação, pela virtude, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga,
e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor. Irmãos, me chama a atenção que a primeira leitura que ele faz, logo depois de ser cheio do Espírito Santo, a primeira leitura na sinagoga, no início do seu ministério, ele vai lá em Isaías capítulo 61 e começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso ele fez porque o Espírito do Senhor era sobre ele. Você quer fazer o que Jesus fez? Eu quero. Fazer as mesmas obras e até mais. Qual foi o segredo de Jesus? O Espírito Santo. Eu vou ler um versículo agora. É um versículo importante, mas é chocante, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 5, Evangelho de João, capítulo de número 5. Quando eu leio este versículo, eu fico todo arrepiado. Eu falo: meu Deus, me explica isso. Agora eu entendo. Agora eu entendo este versículo. João capítulo 5, versículo de número 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, olha aqui, ó, novamente, ele quer chamar a atenção sobre aquilo, a importância daquilo que ele vai falar. Na verdade, vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Meu Deus, irmãos, eu fico em choque. Quando eu li esse versículo antes, eu ficava: Deus, me dá um entendimento, me dá uma luz, eu preciso entender, me revela o que o Senhor está querendo dizer com isso. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo, por ele mesmo, não pode fazer coisa alguma. Mas como é que ele fez? Tudo que fez, o Espírito Santo fez através dele. E o Espírito Santo que está em nós, que está em você, que está sobre a nova geração, que está sobre o ministério, é o mesmo Espírito Santo que atuou sobre Jesus, e ele fez o que fez, e é o mesmo Espírito que vai operar milagres nesse ano no nosso ministério. Quem crê, levanta a mão para cima e aplauda o nosso Deus bem forte. Queridos, quem aqui quer ser usado por Deus?
Não despreze o Espírito Santo. Você só vai fazer o que Jesus fez. Não é você que vai fazer. É o Espírito Santo em você que vai fazer. Vocês estão comigo aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Vai lá em Mateus. Eu falei que era uma penca de versículos. Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. E o versículo de número 28. Olha o que Jesus está me dizendo aqui. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Mas se eu, até para expulsar demônios, ele o fazia pelo Espírito de Deus. Você está entendendo, gente? Eu sei que você sabia disso. Mas você nunca parou para analisar a importância de buscar e ser cheio do Espírito Santo. Aí você vira para mim e diz assim: pastor, tá claro, o pastor mostrou um monte de texto que realmente, desde o momento que Jesus nasceu pelo Espírito Santo, ele nasceu como Deus, na sua natureza, na sua essência, o Emanuel, o Deus conosco, mas até os 30 anos, ele não realizou nenhum milagre. Por que será? Mesmo sendo Deus. E só depois que ele é ungido, que vem o Espírito Santo sobre ele, ali no batismo, no Jordão, que ele dá início ao seu ministério, que os milagres, as coisas começam a acontecer. O Espírito Santo. Na verdade vos digo, quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. E ele fez como homem, não foi como Deus. Quando ele diz, o Filho, por si mesmo, ele não pode fazer coisa alguma. Ele está dizendo que ele está na total dependência do Espírito Santo. O Filho por si mesmo, por ele mesmo, não pode fazer coisa alguma. Então, ele se entregou. Ele ficou na dependência total do Pai, do Espírito Santo, para fazer o que ele fez. Agora eu quero concluir, dizendo para você que está aqui, é necessário duas coisas para fazer o que Jesus fez. Qual seria essas duas coisas? Primeiro, você já aprendeu. O Espírito Santo. Amém? Não ficou dúvida? Que você precisa, depende, que quem vai fazer não é você, é o Espírito Santo que está em você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa necessária para você fazer o que Jesus fez. Irmão, vai acontecer tanto milagre esse ano no nosso ministério. A segunda coisa, fé. Na verdade vos digo, quem crê em mim,
também fará as obras que eu faço. Mas tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Então eu preciso do Espírito Santo, eu preciso crer. A segunda coisa é fé. E Jesus sempre exigiu fé das pessoas para realizar o milagre. Quando Jesus vem andando sobre as águas, em meio à tempestade, Pedro olha: és tu mesmo? Manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro, apoiado nesta palavra, que Jesus disse, vem, na fé desta palavra, na fé, ele desceu do barco e começou a andar pelas águas. Mas de repente, Pedro afundou. E quando ele afunda, ele grita: Senhor! Vocês estão comigo aqui? Vocês estão alinhados comigo? Vocês estão na mesma página que eu? Vocês estão lendo a mesma página que eu? Estão comigo? Quem está comigo, dá um glória a Deus. Quando Jesus disse, vem, que Pedro, pela fé naquela palavra, ele desce do barco, ao encontro de Jesus, ele anda sobre as águas. De repente ele afunda. Senhor, socorre-me. Jesus segura Pedro, e o que é que ele diz? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu preciso do Espírito Santo, mas a fé tem que estar presente. Aí você vira para mim e pergunta, pastor, os discípulos, já que o pastor está citando o exemplo de Pedro, os discípulos, por ordem de Jesus, também operaram sinais, curou os enfermos, eles curavam os enfermos, expulsavam demônios. E o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, porque o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. E eles estavam caminhando junto com Jesus. Deixa eu ler esse versículo para tirar essa dúvida, porque de repente você fica se perguntando, mas espera aí, alguma coisa não está batendo. Vai comigo em Lucas, Lucas capítulo de número 9, vou terminar agora. Lucas capítulo de número 9, vou ler o versículo primeiro. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Quando você vai numa outra versão, na NVI, que eu gosto de ler, quando você vai numa outra versão, convocou os seus 12 discípulos e deu-lhes virtude e autoridade. Virtude e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E realmente, eles foram usados por Deus. Mas como é que eles operaram esses milagres se o Espírito Santo só foi dado lá no Pentecoste, depois da morte e ressurreição de Cristo, 50 dias depois da Páscoa,
que veio o Espírito Santo. Como é que aqui eles operaram milagres? Você lê o versículo, eles não foram ungidos. Aqui não está dizendo que Jesus ungiu os seus 12 discípulos para operarem sinais, maravilhas, milagres. Não é assim que está escrito. Está escrito que Jesus deu-lhes autoridade. Eles receberam de Jesus autoridade para fazer o que eles fizeram por ordem de Jesus. Então eu preciso, já tenho, quem aqui tem o Espírito Santo? Pastores, eu vou fazer um pedido. Obreiros, pregue esta mensagem quarta-feira na sua igreja. Pregue essa mensagem na sua igreja quarta-feira. Pregue essa mensagem. Honre o Espírito Santo. Honre o teu Deus. Jesus foi ungido, ele recebeu o Espírito. E um Espírito sem medida. A Bíblia diz que foi sem medida. Então, quanto mais eu busco o Espírito Santo, mais poder para fazer eu recebo. E eu já tenho fé em Jesus, que eu creio nele. Ele tem me dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. O que é que está faltando? Ousadia. O que é que está faltando para nós, para mim, para fazer o que Jesus fez? Ousadia no Espírito, orar pelo enfermo, buscar cada vez mais intimidade e poder de Deus. Irmãos, e cá entre nós, eu vou ser bem claro, eu sei que muitos devem estar pensando, não precisa ter muita santidade. Meu irmão, ninguém é perfeito. O dia que você não tiver pecado, você vai para o céu, você não vai ficar aqui. Jesus quer usar você, esse vaso de barro, que Ele está moldando, aperfeiçoando. Eu fico tão maravilhado, sabe, pastores, quando eu leio, eu fico com, irmão, desculpe a expressão, eu fico até com ciúme. Eu fico com uma inveja de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era conforme o coração de Deus. E eu pergunto para você, Davi era perfeito? Meu Deus, o camarada era 1000 vezes pior do que eu. Irmãos, você viu o que ele aprontou, o que ele fez? Você conhece a história de Davi? Mas o segredo de Davi é que ele era um verdadeiro adorador. Ele não era perfeito, mas ele amava o seu Senhor. Ele amava o seu Deus. Deus não está buscando perfeição em você não, meu irmão. Ele quer te usar assim como você está. Você só tem que adorar, você tem que crer, você tem que buscar mais do Espírito Santo e ser cheio do poder. Quem crê dá glória a Deus e aplaude esse Deus bem forte. Vai se colocando em pé, vai se colocando em pé. Será que Pedro, esse mesmo Pedrão, que andou sobre as águas, será que esse mesmo Pedro era perfeito? Meu Deus! O que é que ele fez? Ele era apaixonado por Jesus. Você me ama, Pedro? Você me ama? Me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo.
Ele não era perfeito, mas fez o que fez, porque ele também foi cheio do Espírito Santo. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Dê a mão à pessoa que pode fechar os corredores. Eu quero que você passe para essa pessoa que está do teu lado, que você passe para ela esse fogo, esse poder que existe dentro de você. Rabashu mandalabacantaraias. Esse lugar vai ser incendiado. O Ramassuri cantanaias. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. O Rabalabashu canta ramanaias.